Estamos de volta. Jim, leia, por favor, o versículo 17 outra vez. E eu disse: lhes tirarei da aflição do Egito a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu, uma terra que emana leite e mel. 3 coisas foram mencionadas aqui. Primeiro, ele os tira da aflição do Egito, ou seja, da prisão do Egito, que não existe mais. Agora são homens e mulheres livres. Mas ele os leva a uma terra que está cheia de cananeus, heteus, amorreus, perizeus, eveus, jebuseus. E ele chama uma terra que mana leite e mel. Ou seja, é a glória da terra, né? Que é uma terra boa. É uma figura perfeita da nossa salvação. O Senhor nos tira desse mundo, do cativeiro. Ele salva a nossa alma, ele muda nossas vidas, ele nos dá uma razão e um propósito para viver. Não tem nada como isso, para ser sincero. E saímos da aflição do Egito, glória a Deus. Estamos a caminho de uma terra que mana leite e mel. Amém. Mas descobrimos nessa terra que existem espíritos demoníacos e poderes das trevas, espiritualmente falando. Os perizeus, os eveus, jebuseus, heteus, cananeus e etc. Que são contra nossa posse dessa terra. Dizem que é deles e não vão entregá-las. E eis aqui o povo de Deus, né, liberto do Egito, em direção a uma terra que mana leite e mel, mas temos que encarar esses inimigos, porque é o que eu fiz a pergunta há 30 minutos atrás. Por que o Senhor faz algo assim? Ele é Deus, nada, ele podia estalar os dedos e os jebuseus iam sumir, ou heteus, ou eveus, ele podia fazer isso, mas ele está nos ensinando a confiar, nos ensinando a depender. E o que ele está nos ensinando é a coisa mais difícil do mundo de aprender. Porque, olha, nós vamos contra esses jebuseus e esses heteus e eveus na carne. E inventamos nossos esqueminhas, como é que eu vou vencê-los? Nós então inventamos nossas próprias formas de vencer, como vamos vencê-los? E caímos de cara no chão, pois não funciona. Existem coisas boas nisso aqui. Em situações naturais, já era. Mas com Deus, você pode lutar de novo. Glória a Deus, você pode. Eu disse você pode, mas você vai ser, sabe, jogado no chão por esses eveus ou o que for. Mas se levanta. E, olha, o negócio é que, senhoras e senhores, o que estamos tentando te ensinar não é somente uma forma. Várias pessoas têm vários problemas. Não. Só existe uma forma com Deus, que é a cruz. E o problema, veja bem, eu vou repetir, é o pecado. Não gostamos de pensar nisso e eu fico meio assim chateado com pregadores e pessoas que dizem: agora estou salvo, então o pecado não é problema. Essa é a declaração mais burra. Ou então você não está salvo. Se você está salvo, não considere estranho quando vier lutas em sua direção, diz Pedro. O pecado é o problema. E ele vem de todas as formas e de todos os tamanhos. E olhamos para outras pessoas e pensamos assim: eu acho que eles não têm problema na vida. Deixa eu falar de outra forma para você. Alguns podem olhar para pregadores e pensar: eles nunca têm problema, são campeões com o pecado. Deixa eu te falar um negócio. Quanto menos o crente faz para Deus, menos vai ser atrapalhado pelos poderes das trevas. Isso é verdade. Mas venha me mostrar uma pessoa que está na linha de batalha, fazendo algo pelo Senhor Jesus Cristo, e o bom senso te diz que Satanás vai fazer tudo que pode para tentar parar, porque estamos tirando pessoas do reino dele. Então ele vai tentar com tudo que o inferno tem. Olha só, mencionamos Paulo antes do intervalo. Olha para Paulo. Ele disse: Senhor, por favor, remova esse espinho da minha carne, remova isso. E o Senhor disse: eu não vou fazer isso, mas vou te dar graça para vencer. Mas
E o que era? Era um mensageiro de Satanás. Eu não sei exatamente o que era o espinho na carne, mas eu acredito que era o fato de que Paulo, né, tinha apanhado, ele tinha sofrido naufrágios, chibatadas, foi preso, oposição do seu povo e o que for. E ele sabia que o Senhor podia parar aquilo em um instante. Ele sabia. Imagina só, indo para Filipe, ele tinha o grande chamado da Macedônia. E olha, isso é algo tão importante que é indescritível. Eu sou salvo, você também, por causa de Paulo, que respondeu o chamado da Macedônia. Milhões foram salvos por isso. E então se encontraram ele e Silas quase morrendo de tanto apanhar. Eu não estou falando de um tapinha na cara, eu estou falando de apanhar quase até morrer. Em uma prisão, em uma cela lá em Filipe. Olha, Paulo sabia que o Senhor podia parar aquilo assim, ó. E o Senhor falou, não, minha graça te basta. E, eu não quero fazer nada para o Senhor se eu vou sofrer assim. Ué, mas é assim que você cresce. Você cresce, como o Dave mencionou aí, você cresce na graça e no conhecimento do Senhor. E o Senhor está treinando forças que são poderosas. Entenda isso. Irmão Swegert, olha, na verdade, todos esses cananeus, heteus, amorreus, perezeus, heveus, jebuseus, os jebuseus também, olha, eles criam em falsos deuses. O que nós temos aqui, olha, é a religião causando com que as pessoas e grupos de pessoas, os cananeus, heteus, amorreus e tudo mais, agirem de certa maneira e se comportarem de certa maneira que é contrário ao caminho de Deus, à vontade de Deus. E é por isso que Deus enfatizou, vamos ver aqui mais tarde, na jornada e tudo mais, que eles não têm que ter nenhum relacionamento ou diálogo com o inimigo, porque você vai aprender o seu caminho errado. E isto é uma imagem da igreja hoje. Os cananeus, heteus, amorreus, perezeus, heveus e jebuseus estão na igreja, né, que é a religião. E eles têm o caminho deles, né, a maneira deles, que não é a de Deus. Jim, não só estão na igreja, mas atrás dos púlpitos também. Então, as pessoas estão aprendendo doutrinas falsas de falsos deuses, um outro Jesus, que não é o Jesus da Bíblia. Já não é mais eu e eles, mas somos nós. É isso aí. Mas, olha, esta batalha, na verdade, tem a ver com onde está a sua fé. Muito bem, não perca seu raciocínio, mas o Lauren mencionou há um instante atrás aí. O que acontece neste cenário é o seguinte: os perezeus, né, os heveus, os amoneus, o que for, eles não aceitam o Deus de Israel. Não. Quando eles entram e se misturam, Israel aceita o deles. Deus deles, isso aí. Baal e tal. E esses deuses, lembra que no sentido físico, né, eram politeístas, haviam muitos deuses. Certo. E o que nós encontramos, sabe, em vários sistemas de crença na igreja hoje, né, é um caldeirão cheio de doutrina. Olha, as igrejas neoliberais, trazer toda a palavra da fé, rema, psicologia humanística, e tudo isso aí, a revolução da graça, e trazendo tudo isso num caldeirão de doutrina falsa, um falso Jesus, e somente religião feita pelos homens. É isso que é tudo isso aí. E como o Lauren disse, você vai e você está naquela atmosfera e, olha, não tem nenhuma mudança na sua vida. Olha, a maior denominação pentecostal do mundo, para usar o termo pentecostal, nem sei se podemos dizer isso hoje em dia, mas eu não quero ser sem educação, tá? Não está certo, não é mais pentecostal. Só 30% dessa denominação até diz ser batizada com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. E essa porcentagem está diminuindo cada dia mais, infelizmente. Mas eles seguem, né? Eu não sei o que está acontecendo agora, mas eles abraçaram esse livro aí, como é que é o nome?